Por que que eu vim morar nesse lugar? Né, tô devendo esse vídeo já há algum tempo já. Eu vou falar hoje sobre isso. Bom, o primeiro aspecto disso é que talvez não seja tão glamuroso quanto parece. Não seja tão romântico como parece, né? Que é a questão financeira da coisa, né? Essa região aqui onde eu moro, Rio Grande da Serra, é afastado dos centros, né? E comprar uma propriedade para cá é muito mais barato do que comprar na cidade, né? Então, se eu fosse comprar uma propriedade do tamanho da minha em Santo André, eu ia pagar bem mais caro. Ia pagar... Eu acho que eu também nem ia achar uma casa. Ia ser tipo 1 milhão, 2 milhões, porque agora tudo é 1 milhão, 2 milhões, né? Impressionante como tudo vale 1 milhão, tudo vale 2 milhões, né? Aí você vai para aqueles lugares na Faria Lima, alguns lugares em São Paulo, que é 5 milhões. Então, no momento em que eu estava vindo para cá, claro que eu estava afim de paz, claro que eu estava afim de sossego, mas eu também queria um imóvel mais barato, né, do que comprar um apartamento, né, pequeno. Nada contra, tá? Eu sei que tem um monte de gente que me assiste aí que vive em apartamento, né, seja de aluguel, seja comprado, seja da casa dos pais, né. Mas eu morei em apartamento, eu sei como é que é, né, morei em apartamento a minha vida toda, até começar a trabalhar, né? Também tive que morar em apartamento. No Rio de Janeiro morei em apartamento, em Blumenau morei em apartamento. Quando eu morava com a minha mãe, morei em apartamento em Santo André, em São Bernardo. Com o meu pai também, apartamento em Santo André. E aí chega uma hora que cansa, né? E eu sempre curti casa porque meus avós tinham casa na praia, né? Meus avós tinham casa na praia e era em Praia Grande, numa época em que não era tão perigoso, que não era tão cheio, né? E eu passava as férias na casa dos meus avós. Inclusive isso é uma lembrança muito positiva, uma lembrança muito legal que eu tento carregar para a criação dos meus filhos também, né? Eu cheguei a falar isso para minha avó, cheguei a falar isso para meu avô. Minha avó, antes de falecer, falei isso para ela. Que a minha referência de lugar para criar filhos era a casa dela, era a casa que ela tinha lá no litoral, lá na Praia Grande. Então, foi essa a motivação que a gente teve, assim, né? Minha esposa já morava em chácara, né? Eu ajudei ela a se mudar para uma chácara, enquanto eu morava de aluguel em Santo André, em outros lugares também, mas eu morava de aluguel, num apartamento com um colega, com um amigo, né? E aí a minha esposa, que na época era minha namorada, ela se viu no momento de acabar o contrato de aluguel e não, agora eu vou precisar achar um lugar para eu morar, né? E aí eu falei, minha sogra também já tinha isso na ideia, porque ela já tinha morado em chácara. Elas acharam um imóvel pro lado de Juquitiba, lá para Regis Bittencourt, né? E eu ajudei na mudança, eu ia para lá de final de semana. Foi a época que eu tinha uma moto e que eu ia de moto para casa dela, né? Frequentava a casa delas de final de semana e passava férias lá, trabalhava na varanda, né? E enfim. E aí eu comecei a gostar muito daquilo ali, né? E lembrava muito a casa da minha avó, lembrava muito a relação entre esse mundo virtual da internet e as brincadeiras tradicionais, né? Brincadeiras presenciais, né? Na casa da minha avó todos os primos iam e aí tinha primo de tudo que é idade e a gente brincava todo mundo junto e foi onde eu tive computador pela primeira vez, aqueles CPUs verdes, sabe, com tela verde, e foi onde eu comecei a aprender informática, aprender a usar o computador, a jogar os jogos e tal, né? E esse ambiente ficou muito claro na minha mente que era o que eu queria. E aí quando a minha esposa mudou para um lugar mais afastado e eu comecei a frequentar,
eu falei, não, é isso aqui que eu quero pra mim. Não adianta, não dá pra eu minimizar, né? Enquanto alguns amigos estavam fazendo o processo inverso, não, melhor eu ir pra São Paulo, porque a gente é da ABC, né? E a gente tá acostumado com a ideia de que a vida acontece em São Paulo, né? E isso acontece no Brasil inteiro, né? Todo o Brasil acha que a vida acontece em São Paulo, né? E eu nunca curti essa ideia, na verdade, né? Eu nunca gostei de São Paulo. Achei sempre muito barulhento, muito fedido, muito caótico, muito... que induz você a um ritmo inatural, um ritmo de ficar acordado até tarde, e eu nunca curti, né? Sempre curti dormir uma quantidade de horas boas, tipo, pra ficar bem no dia seguinte. Inclusive na época de balada, na época de bebedeira, eu nunca consegui fazer várias vezes, assim, sabe? De bebedeira e de ficar de ressaca. Eu não gostava desses ciclos, né? Claro que teve esses momentos, né? Mas eu logo, acho que nessa parte eu sempre fui um pouco mais velho na cabeça, sabe? Então, eu nunca gostei muito de bagunça. E quando eu morei pro Rio de Janeiro, eu até já falei em outro vídeo, eu dividi com outras pessoas que gostavam do agito, gostavam de sair do trabalho e ir fazer uma zoeira e tal, né? E eu não gostava não, eu voltava pra casa, ia desenhar, ia pintar, ia ver um filme. Às vezes tomava uma breja só com os amigos ali perto do trabalho, mas... Então é do meu espírito isso, né? É uma maneira como eu sou, né? Mas o que tem isso a ver com desenho, né? Eu já tô me adiantando aqui falando muita coisa e não falei do desenho, né? Eu acho que a grande chave foi encontrar paz para criar uma rotina funcional para o meu trabalho, né? Ter vindo para cá me fez ver o meu trabalho diferente. E inicialmente, como eu falei já em outros vídeos, eu achei até que o meu trabalho era um empecilho, né? Que eu deveria trabalhar com alguma coisa que combinasse mais com esse ambiente mais de vegetação, de silêncio. Pensei em trabalhar com comércio ou com plantação, cultivo de alguma coisa. Ainda penso, né? Eu e minha esposa a gente ainda pensa nisso, mas assim, veio a ideia então no início de que não, talvez o meu trabalho não combina, né? Não combina. E é a coisa de estar sempre produzindo uma coisa imaterial. E você fala, pô, mas é aquele sol lá fora, né? Esse dia lindo, o lugar que eu tenho coisa para fazer, né? Que eu gosto de martelar, eu gosto de reformar as coisas, a gente gosta de bolar suporte para colocar vaso. Enfim, a gente gosta muito dessas coisas, eu e minha esposa, né? E a gente foi cultivando isso, né, durante o nosso convívio. E aí eu comecei a achar que a minha vida estava errada, né? Que talvez fosse o certo eu trabalhar com outra coisa. Mas aí com o tempo eu fui percebendo que na verdade o meu trabalho é muito confortável primeiro, né? É muito tranquilo trabalhar remoto. Depois que a gente veio trabalhar remoto, obviamente, né? Porque quando eu viajava para São Paulo é terrível, né? Isso aí não tem nem discussão. Mas quando eu comecei a trabalhar remoto, eu percebi que conciliar é legal. É o contraste que é interessante, né? Eu trabalho digital, eu trabalho no computador, eu tenho uma imersão, uma concentração muito grande. Mas eu tenho amanhã, por exemplo, eu trabalho a partir do meio-dia, então eu tenho amanhã com os meus filhos, a gente sempre vai fazer alguma coisa no quintal. Então eu tenho como aproveitar o ambiente que eu vivo, sabe? E esse contraste entre uma coisa e outra me dá mais inspiração para criação, para desenhar, para estar saudável, para fazer exercício. Então eu posso dizer que esse lugar me trouxe equilíbrio para ser um criativo produtivo e não neurótico, sabe? Porque você rapidamente vira a chavinha, né? Ah não, eu tô muito ansioso, vou dar uma volta, sabe? Vou sair com meus filhos, vou brincar com eles, vou fazer um pouco de exercício, vou mexer no mato, vou martelar alguma coisa, vou construir alguma coisa. E ter esse contraste eu acho bem precioso para mim como artista, né? Eu tenho um relato de outros artistas que foram morar no mato, gente que foi morar em ecovila, né? Que foi ter um contraste ainda maior do que o meu. Trabalha em comunidade e concilia isso ainda com o trabalho com animação e tal. E
E até acho que seria legal se eu pudesse fazer uma entrevista com essas pessoas para vocês conhecerem, tal, melhor, tal. E o que eu percebo? Eu percebo que tem mais gente procurando isso, né? Os criativos, tem, claro, um monte de gente que continua no urbano. Eu tenho um amigo de infância que adora São Paulo, vive no centro de São Paulo e acha aquilo o máximo, assim. Eu não suporto ficar 1 hora lá. Que nem Liberdade, né? Eu fui muito, quando era novo, ia muito pra Liberdade. E a minha esposa também sempre gostou. E aí é 1 hora lá, cara, eu já tô cansado. É 1 hora com aquela gente toda passando pra lá e pra cá. Tipo, eu fico aqui no mato, se deixar eu fico. Eu até falei pra Vanessa, eu vou pegar umas férias e vou ficar aqui um período, a manhã inteira ou a tarde toda, andando dentro do mato. Só pra exercitar e conhecer e vendo os passarinhos, e vendo o tipo de vegetação diferente, né? Tem gente que tem pra isso, tem gente que tem pra aquilo, né? Ver aquela quantidade de gente não me interessa em nada, assim. Hoje em dia não mais. Mas é aquilo que eu falei, é o contraste, né? Morando aqui, talvez eu faça 1 hora lá, volta pra cá, ufa, finalmente voltei pra casa. Aquela sensação boa, né? De tipo, 2 alívios, né? 1 hora que você sai de casa, que você não aguenta mais ficar em casa, e outra, a hora que você volta pra casa. Ufa, finalmente voltei pra casa. Então é isso, tá? Então eu queria contar isso, que é um lugar de inspiração, um lugar que me deixa em paz, é mais barato. E agora com pandemia, cada vez menos sentido em morar em São Paulo, né, gente? Trabalhando na internet, trabalhando em casa, fazendo a economia girar de uma forma diferente e conciliando criatividade com uma qualidade de vida psíquica aí, né? Tá bom? Produtividade e qualidade de vida psíquica, tá bom? Então valeu, eu queria contar isso pra vocês. Não posso encerrar sem falar, então temos os canais aí para você seguir. Esse aqui agora chama Na Trilha com Del Rey, né? Então se você não segue ainda, se você não, por favor, se inscreva, curta se você gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas e não esquece de dar uma olhada no Desenhando com Del Rey, onde eu faço conversas com artistas, sempre desenhando junto, para vocês conhecerem o trabalho das pessoas, dos outros artistas, de outros artistas. E vou fazer tutoriais, já fiz alguns tutoriais e comentários. Vou fazer comentários sobre animação, esse tipo react, assim, né? Inclusive até quero, né, já vou deixar a bola cantada aí. Quem tiver sugestão de react aí, a gente pode pensar, tá bom? Eu quero pensar junto. Quero fazer uns reacts de animação, de desenho. Então é isso, gente. Valeu aí. Se não conhece o santuário, conheça o santuário, onde a gente cuida de animais velhinhos. Obrigado por acompanhar. Deixa seu comentário, participa. E é isso.